Vamos abrir as nossas Bíblias em Lucas, capítulo 7. Vamos ler do versículo 18 ao 23. Todas essas coisas foram referidas a João pelos seus discípulos. E João, chamando 2 deles, enviou ao Senhor para perguntar: És tu aquele que estava para vir, ou havemos de esperar outro? Quando os homens chegaram junto dele, disseram: João Batista enviou-nos para te perguntar: És tu aquele que estava para vir, ou esperaremos outro? Naquela mesma hora, curou Jesus muitos de moléstias e de flagelos e de espíritos malignos, e deu a vista a muitos cegos. Então Jesus lhe respondeu: Ide e anunciai a João o que vistes e ouvistes. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres anuncie-se-lhes o Evangelho. Bem-aventurado que é aquele que não achar em mim motivo de tropeço. Senhor, nós nos debruçamos agora diante da Tua palavra e pedimos ao Senhor: fala conosco, nos coloca no prumo, nos fortalece, nos conserta, nos amplia, nos faz, ó Senhor Deus, aprender mais de Ti, no nome de Jesus. O que é ser discípulo? Ser discípulo é ser a cópia de Jesus. Ser discípulo é ser a cópia de Jesus em seu caráter e em sua missão. Ser discípulo é ser a cópia de Jesus em seu caráter e em sua missão. Ser discípulo é refletir aquilo que Jesus é e aquilo que Jesus faz. É imitar Jesus em sua essência e em seu propósito. Ser discípulo é isso. O alvo de Deus é te tornar alguém que reflete e reproduz a sua glória. O alvo dele é te tornar alguém que o espelhe sobre a terra. O alvo de Deus é te tornar alguém como Jesus. Não é o alvo de Deus te levar para o céu. Não é o alvo de Deus fazer com que você viva uma vida vitoriosa sobre a terra, ou uma vida mais ou menos sobre a terra, e no dia que você morrer, você vai para o céu. Esse não é o alvo de Deus. O alvo de Deus é te tornar como Jesus, refletindo a sua imagem e conforme a sua semelhança. Esse é o alvo de Deus. Então, para eu ser um discípulo, eu devo me tornar uma cópia de Jesus. E essa é uma tarefa primordial do Espírito Santo. O Espírito Santo vai passar, a partir do momento em que você nasceu de novo, ele vai passar a trabalhar diuturnamente para fazer com que você seja alguém parecido com o Espírito, com Jesus. Por isso, o alvo meu é me tornar um discípulo. Então, o que é ser discípulo? Fala para mim, é ser a cópia de Jesus, em seu caráter
e em sua missão. E esse ano nós vamos falar muito disso. Nós vamos ministrar muito o que é ser um discípulo. Nós vamos ministrar muito sobre o caráter de Jesus. Nós vamos ministrar muito sobre a missão de Jesus. Nós vamos debulhar tudo sobre isso. Esse ano nós vamos abrir o leque. Se é para eu ser uma cópia de Jesus em seu caráter e em sua missão, eu preciso conhecer o caráter de Jesus. Eu preciso conhecer quem é Jesus. E eu preciso conhecer qual é a missão de Jesus, para que eu possa ser discípulo de Jesus. Quando eu falo conhecer o caráter de Jesus, eu preciso conhecer a sua essência, aquilo que Ele é. E para conhecer Jesus, aquilo que Ele é, de forma bem abrangente, de forma bem por cima, nós podemos conhecer Jesus através da sua biografia. E a biografia de Jesus está nos 4 evangelhos. Nós precisamos abrir os 4 evangelhos e começar a conhecer quem é Jesus. Porque é nos 4 evangelhos que há um descortinar dessa pessoa. Né? Nós fizemos há alguns anos atrás um retiro falando sobre quem é Jesus com os adolescentes. E Jesus, Ele é mostrado nos 4 evangelhos. Em Mateus, Jesus é mostrado como rei. Ele é mostrado como rei, porque é para isso que ele veio, para isso que Pilatos pergunta, você é o rei dos judeus? Ele foi para isso que eu nasci para ser rei. E Jesus é o Rei dos Reis. Jesus está sentado à direita de Deus Pai. E Ele reina sobre o universo. Ele reina sobre toda a terra. Jesus é Rei. E assim também, nós somos reis. E nós precisamos aprender a ser rei com Jesus. Porque nós fomos feitos um reino de sacerdotes. Mas também, se por um lado, em Mateus, Jesus é rei. Em Marcos, Jesus é mostrado como servo sofredor. Ele é mostrado como aquele que não vem ser servido, mas servir e dar a vida em favor de muitos. Ele é o rei representado pelo leão da tribo de Judá, mas também ele é o servo que vem morrer, ele é o cordeiro de Deus, ele é o novilho do holocausto, ele é aquele que é imolado, é aquele que serve. Se por um lado ele é rei, do outro lado ele é servo, ele é aquele que dá a sua vida. Ele é aquele que derrama o seu sangue. Ele é aquele que cura os enfermos. É aquele que se debruça dia e noite em favor dos seus. Ele é aquele que coloca a toalha. Mas também em Lucas nós olhamos para Jesus e vemos que Ele é o homem perfeito. Ele é o homem do qual Deus projetou. Ele é o homem perfeito, e ele ao morrer, passa para nós também a sua humanidade. Porque se em Adão todos morrem, em Cristo todos serão vivificados. Se em Adão todos morrem, em Cristo todos ressuscitarão. Não é nem de perto comparável a consequência do pecado com a graça em Cristo Jesus. Se em Adão todos estão debaixo da escravidão do pecado, em Jesus todos estão libertados do poder do pecado. E nós reinaremos em vida através de um único homem, Jesus. Ele é o homem perfeito. E a sua humanidade é
transferida para mim, lá na cruz e na ressurreição. Se por um lado também ele é o Filho do homem, por outro lado também, em João, ele é o Filho de Deus. Ele é o Filho de Deus. Tu és o meu filho, eu hoje te gerei. Gerei quem? Meu filho, Jesus, Cristo. Ele é o Verbo encarnado. No princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, e por meio dele foram feitas todas as coisas, e o Verbo se fez carne e tabernaculou entre nós, e habitou entre nós. Ele é o Filho de Deus, e nós vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai. Ele é o homem perfeito, mas ele também é o Filho de Deus, e se ele é Filho de Deus, eu sou Filho de Deus nele, porque a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de se tornar filhos de Deus. Eu sou Filho de Deus em Cristo Jesus, eu sou filho no Filho. Por isso, eu preciso conhecer o caráter de Jesus. Quem é esse Jesus que ao mesmo tempo é rei, mas também é servo? Quem é esse Jesus que ao mesmo tempo é homem, mas também é filho de Deus? Isso fala de Jesus, mas também fala de mim. E se eu sou discípulo, eu preciso ser cópia de Jesus em seu caráter. Mas também, eu preciso ser cópia de Jesus em sua missão. Por isso, nesses dias de jejum, que nós vamos começar, no dia 22/1, eu queria fazer uma sugestão, não é uma obrigação, é uma sugestão. Tire tempo para você ler os 4 evangelhos. Conheça quem é esse Jesus. Conheça. Nesses 21 dias de jejum, o mais importante não é aquilo que você vai colocar para fora, mas é aquilo que você vai colocar para dentro. Não é o que você vai deixar de comer ou beber, mas é o que você vai comer e beber de Deus. Tire. Se você não conseguir ler os 4 evangelhos, leia 2. Leia 1. Mas conheça Jesus. Que nesses dias de jejum, Deus nos traga fome e sede de Deus. Fome e sede de conhecer Jesus. De se apaixonar novamente por Jesus. De ver Jesus andando pela Galileia, fazendo os seus milagres, pregando o evangelho do reino. Por quê, meus irmãos? Porque eu preciso ser discípulo. Vamos ser uma igreja que leia a Bíblia. Vamos ser uma igreja que devora a Bíblia. Amém? Glória a Deus. Mas eu não quero me ater muito ao caráter. Hoje eu quero falar um pouco mais da missão. Hoje eu quero arranhar pelo menos a superfície da missão. E no texto que nós lemos, nós vemos uma indagação de João. Mas antes disso, nós precisamos entender quem é João. João não é um qualquer. João não é um Zé Mané pretensioso que começou a fazer uma coisa para Deus. Não. João é o cara. João, só para você ter uma ideia, João, ele é primo de Jesus. João, quando ele estava no ventre de Isabel e Maria chegou, ele foi, no ventre de Isabel, ele foi mexido pelo Espírito Santo, quando Jesus chegou perto dele no ventre de Maria. Foi a primeira conexão Bluetooth que teve. A barriga de Maria, chega pega da barriga de Isabel, teve uma conexão ali, meu irmão. Teve uma troca de dados ali. João, meu querido, João, ele é profeta, ele foi nascido para ser profeta. Ele foi o último
da terra em que a Bíblia fala que e veio a palavra de Deus sobre João. Então ele teve a graça de não só vir sobre ele a palavra de Deus, como ele veio também a palavra encarnada. Aquilo que veio sobre ele estava na frente dos olhos dele. Por isso que Jesus fala que ninguém na terra foi igual João. Porque Elias, a palavra de Deus veio sobre Elias, mas Elias não viu Jesus. Isaías não viu Jesus encarnado. A promessa para Abraão, que foi profeta, ele não viu Jesus encarnado, mas João viu. Ele falava assim, aquilo que veio sobre mim está encarnado aqui na minha frente. A realidade de todas as coisas está dentro do invólucro humano. E mais, João batizou Jesus. E João viu o Espírito Santo de Deus descendo sobre Jesus. E João ouviu um trovão falando, esse é o meu filho amado em quem tenho prazer. João, meu irmão, chamou Jesus de o Cordeiro de Deus. Então João, meu irmão, não é qualquer Zé Mané. João não é um cara assim, não, é porque eu vou fazer um negócio aqui para Deus. Não, ele foi chamado, ele foi escolhido, ele foi preparado e ele foi conduzido até esse momento. Mas todos nós que queremos fazer algo para Deus, que começamos algo para servir a Deus, chega em nós um momento de dúvida. Chega um momento de... E João teve uma dúvida aqui. Sabe por que eu sei que João teve uma dúvida aqui? Por causa de um sinal. Chama sinal de interrogação. Na pergunta dele tem um sinal de interrogação, então é dúvida. Não é? Disse minha professora de gramática. Ele falou o seguinte para Jesus, olha, és tu aquele que estava para vir ou havemos de esperar outro? Então há uma dúvida aqui em João. Isso acontece na maioria de nós, que vamos fazendo a obra de Deus, e no dia a dia chega um momento, a gente fica com aquela dúvida. Será que o que eu estou fazendo para Deus é de Deus mesmo? Será que o que eu estou fazendo para Deus, ele está certo? Parece que eu estou trabalhando e não estou vendo o resultado. Ou parece que eu estou trabalhando e os resultados não estão assim tão expressivos. Ou parece que as coisas que eu estou fazendo não estão tão aqui, aquele jeito assim, parece que o meu vizinho, o laranjal do meu vizinho está mais cheio. E há uma dúvida em João. E é interessante, meu querido, eu escrevi aqui que não é interesse de Deus atender minhas expectativas em relação à sua obra. A obra de Deus não é o meu sonho particular. A obra de Deus é o sonho de Deus. E quem determina os parâmetros para definir se a obra de Deus está sendo boa ou não, é o próprio Deus. Deixa eu como é que eu vou fazer para explicar. Quem tem empresa aqui? Tem pouquinho, gente. Pode levantar a mão, gente. Aí. Você tem empresa, né, mano? Levanta a mão. Geralmente, grandes empresas, elas são em barzinho, padaria, aquele negócio, a vendinha, o dono está de olho ali no caixa, o dono está de olho ali mas em grandes empresas, o dono não está ali para ver tudo. Então, como é que ele gere a empresa?
ele gera a empresa por umas coisas chamadas indicadores chaves de performance. Os mais besta gostam de falar em inglês, né? KPI. Né? São os KPIs. Quer saber os indicadores? Na verdade, são indicadores que determinam se a igreja, se a empresa, ela tá saudável, ou ela está indo para o lado certo. São indicadores que ele determinou e falou assim, ó, se esses indicadores aqui estiverem crescendo, ou se estiverem dando dentro do limite correto, a minha empresa está saudável. Por exemplo, tem gente que determina que o indicador faturamento da empresa é um bom indicador para ele determinar se a minha empresa faturou tanto cada mês aqui desse ano, então, beleza. Mas, e tem indicadores que determinam performances de produtividade, tem indicadores que determinam performance de relações humanas, de vendas, de custo. Então, você vai determinando o seguinte, poxa, tá, a minha empresa faturou 1 milhão, mas eu tive um custo de produto de 900, então o meu lucro foi 100 mil. Ou seja, eu vendi, se eu for olhar só para o faturamento, eu vou pensar que a minha empresa é uma empresa que fatura bem. Mas se eu for olhar para o custo de produção da minha empresa, ele vai falar assim, poxa, eu tenho que vender 1 milhão para poder ter um lucro de 100 mil. Enquanto empresas vendem 1 milhão e tem um lucro de 300 mil. Ou seja, o lucro líquido é um indicador de performance muito melhor do que o faturamento. Percebe? E aí eu tenho vários outros indicadores. Eu tenho indicador, por exemplo, de retenção de talento. Se for uma empresa de tecnologia, ela precisa olhar se ela é uma empresa que retém talentos. Ou ela tem um turnover muito alto. O que é o turnover? É o giro de funcionários que estão dentro da empresa, que gira muito tempo. Às vezes o funcionário entra lá, mas ele daqui a pouco sai, a empresa tem um problema de retenção de talento nela. Outro é o meu ticket médio. Por exemplo, quanto é que o meu cliente costuma comprar de mim? O meu cliente volta, qual que é o nível de inadimplência? Qual que é o nível de devolução do meu produto? Então, tem vários indicadores que o gestor vai olhar para aqueles indicadores, ele não precisa ir lá ficar microgerenciando o cara para ver se ele está vendendo direito, não, ele olha o indicador. Ele não fica vendo se o cara da produção está fazendo a coisa, não, ele olha o indicador. Opa, o indicador cresceu, está ótimo, o indicador baixou, está ruim. Então, o empresário, ele olhando os indicadores, ele verifica se a empresa ela está saudável ou não. E a empresa de Deus é a empresa de Deus é não, é o reino de Deus. A empresa de Deus é o reino de Deus. E a missão de Jesus, como servo, como homem perfeito, o Filho de Deus sobre a terra, é implantar o reino de Deus sobre a terra. Quando Deus fez a terra todinha, a última coisa que ele fez foi o quê? Depois que ele fez o homem, ele descansou, né? Mas a Bíblia fala em Gênesis 2 que ele fez o quê? Ele plantou um jardim. Ele plantou um jardim. O jardim é o símbolo do reino de Deus sobre a terra. O que ocorre é que muitas vezes queremos medir o reino de Deus pelos indicadores de performance errados. Queremos definir que o sucesso alcançado é medido por indicadores diferentes
dos indicadores de Deus. É como se Jesus estivesse falando para João: João, deixa eu te falar uma coisa aqui. O que você está esperando de mim? O tipo de performance que você está esperando de mim, eu não vou dar. Na verdade, eu não estou nem disposto a dar para você esse tipo de performance. João, eu não vim fazer uma revolução, um motim. Eu não quero derrubar o César. Eu não quero derrubar Pilatos. Eu não quero derrubar Pilatos ou Herodes. Eu não vim levantar deputados federais, estaduais. Eu não vim aqui levantar bandeiras, denominações. Não, João. João, eu sei que você é um cara que gosta de apontar os dedos para os fariseus, para os centuriões. Que você ficou até meio estremecido, porque você ouviu falar que eu curei um servo de um centurião, que eu levantei um morto de uma viúva lá em Naim, que eu deveria estar fazendo palanque lá em Jerusalém, enquanto eu estou aqui no meio da Galileia. Mas, João, deixa eu te falar. Eu não sou medido pelos seus parâmetros. Eu não vim aqui bater tambor de uma revolta contra Roma. Muito menos é que eu vim juntar gente e ser relevante. João, eu não vim aqui apontar dedo na cara de todo mundo e dizer o que deve e o que não deve fazer. Os indicadores que você quer que eu apresente, João, não são os mesmos que o meu pai espera que eu apresente. Sabe, irmãos, a dinâmica do reino é outra. A dinâmica do reino é restauração. São vidas transformadas. É cego voltando a ver. É surdo voltando a ouvir. É o restaurar da humanidade. É esperança para o aflito. É consolo para aqueles que estão desesperançados. É tornar o coração do insensível em coração de carne. É tirar as mazelas da alma. É restauração de vidas, indivíduos, famílias. É a conversão do coração do pai ao filho, do filho ao pai. É a restauração de casamentos. São mortos ressuscitando. É gente esquecida sendo priorizada. Esses são os indicadores do reino. Não é a quantidade de audiência dos nossos cultos que vai dizer se estamos no caminho certo ou não. Não é a quantidade de programações que promovemos durante o ano que vai dizer se estamos sendo produtivos ou não. Não é a quantidade de gente no culto de domingo à noite que vai definir se nós somos uma igreja de sucesso ou não. Não são as reuniões abarrotadas de gente que vai se definir se estamos fazendo a diferença ou não. Não é a qualidade das nossas cantatas ou dos nossos teatros que vai definir o quão efetivos e como estamos agradando o coração de Deus ou não. O que irá definir se estamos sendo discípulos de Jesus é se as famílias estão sendo restauradas. Se as casas onde os nossos grupos de vida se reúnem estão sendo abrigos de paz. Se os nossos adolescentes estão sendo ensinados a serem mais do que robôs do TikTok. Se eles estão sendo ensinados a serem valentes e usarem as pedras que eles ganharam de Davi. Os nossos jovens serem fortes,
os nossos pais serem homens tementes do Senhor, se o entorno da nossa comunidade está sendo impactada pelo amor e pela servitude dessa comunidade. As nossas mulheres serem um pólen que ajudam a semear o Evangelho em suas casas e nas casas de outras, onde possa brotar o perfume da santidade que sobrepõe o mau cheiro da sensualidade, da fofoca e da ociosidade. De que adianta, meus irmãos, temos reuniões tão poderosas e abarrotadas de gente, se tem crianças dormindo no chão da padaria? A cena evangélica no Brasil beira quase um teatro de humor. São Caios brigando com Silas, Rodrigos brigando com Andrés no YouTube. São bandas fazendo performances em congressos, pastores cobrando para pregar o evangelho, chamando isso de oferta. Coaches ensinando a ser vitoriosos em Cristo e como conquistar o seu primeiro milhão. Enquanto isso, os cegos continuam não vendo. Os surdos não ouvindo. Os aleijados não andando. Os leprosos continuam insensíveis. Os mortos continuam mortos. E os pobres, ignorados. Não é isso que nós queremos para essa comunidade. Queremos ser uma comunidade de discípulos. Uma igreja só é relevante quando ela se parece com Jesus em seu caráter e em sua missão. Para isso, meus irmãos, nós precisamos nos converter. Para isso, nós precisamos de ter o nosso coração encharcado pelo amor de Deus. Pois somente quem ama se parece com Jesus. Somente quem ama planta um jardim. Um jardim não é plantado com saliva. Um jardim é plantado com sangue. Por isso, o nosso tema desse ano é amando a Deus, amando as pessoas. Se eu não amo aquele a que vejo, como eu posso amar a Deus a quem não vejo? Esse ano, nós veremos muitas conversões neste lugar. Mas não porque nós temos um lindo louvor, mas porque aqui nós temos discípulos. Homens e mulheres que dobram os seus joelhos para ver vidas, famílias restauradas. É por isso que nós vamos entrar em jejum, meus queridos. Nós não vamos entrar em jejum por causa de uma prática sem sentido. Nós vamos entrar em jejum para rasgar o nosso coração diante de Deus e falar: Senhor, encharca o nosso coração com teu amor. Jesus, Senhor, coloca-nos no prumo. Senhor, eu quero ser igual a Jesus. Espírito Santo, gera Jesus dentro de mim.
Como eu posso ser igreja e não ter compaixão? Como eu posso ser igreja e não amar o meu próximo? Como eu posso ser igreja e ver o meu próximo passar necessidade e não cuidar dele? Jesus é rei. E Ele quer se estabelecer como rei sobre as nossas vidas, sobre essa comunidade, sobre as nossas famílias. É por isso que nós vamos jejuar. É por isso que nós vamos deixar de comer algumas guloseimas. E nós vamos dobrar 3 vezes o nosso joelho diante do Senhor e falar: Senhor, faz no nosso meio, faz nos discípulos, gera em nós o caráter, gera em nós o fogo da sua missão, o fogo da sua paixão, e que ao final desse ano nós possamos mostrar ao Senhor os indicadores e falar: famílias foram restauradas, Senhor. Cegos começaram a ver, surdos começaram a ouvir, leprosos que estavam insensíveis começaram a sentir, foram transformados. Os nossos adolescentes estão cada vez mais imbuídos com a palavra, as nossas mulheres cada vez mais imbuídas com a presença do Senhor, os nossos homens mais tementes a Deus, as nossas famílias sendo curadas, os nossos filhos amando os pais amando os filhos. Que nós possamos, no final do ano, entregar os indicadores e falar: Senhor, nós temos uma multidão, mas uma multidão de discípulos. Por isso nós conclamamos, meus irmãos, a igreja, não só os líderes, não só os líderes de ministério, não só os líderes de grupo de vida, nós conclamamos a igreja para jejuar. 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 Orar. Buscar nesses 21 dias e dizer para o Senhor: eis-me aqui, Senhor. Usa-me. Usa-me. Eu sei que eu não estou pronto, eu sei que eu não tenho nada, mas grande é o meu Deus, acima de todos os deuses. E tu podes fazer de mim aquilo que o Senhor quiser fazer, porque tu és o meu rei. Ministério de música, coloca a mão no seu coração. Feche os seus olhos, é só alguém subindo aqui no púlpito. Nada mais que isso. Feche os seus olhos. E fala: Senhor, faz de mim um discípulo. Faz de mim um discípulo. Eu quero entrar no seu discipulado, Senhor. Que eu possa ouvir a tua voz como Mateus ouviu, Senhor. Mateus, vem. Como Marcos. Como Paulo. Como Pedro. Como João. Eu quero ser um discípulo, Senhor. Eu quero refletir o teu caráter. Eu quero refletir a tua missão.
para isso, Senhor Deus, eu quero entregar o meu coração ao Senhor. Não para a salvação, porque eu já sei que o Senhor me salvou. Eu quero entregar o meu coração, Senhor Deus, para que o Senhor estabeleça nele um trono. Um trono. Seja rei sobre a minha vida. Seja rei, Senhor Deus, sobre tudo que eu tenho e tudo que eu possuo. Sobre tudo que eu sou, ó Senhor. Seja rei. Que nesses dias de jejum, Senhor Deus, o Senhor, ó Pai, possa, Senhor, falar, consertar, que nesse tempo de jejum seja um tempo, Senhor Deus, de arrependimento, de conserto, de conversão, de entrega, porque eu nasci para ser seu filho. Tu tens sobre mim direito, porque tu me criaste e tu me redimiste. Ou seja, tu és o meu dono por direito de criação e por direito de redenção. Tu és o meu dono. Reina sobre mim. Reina, reina, reina sobre mim, Senhor. Seja os meus dias, Senhor Deus, para o teu louvor. Seja os meus dias para a tua glória. Seja os meus dias para o Senhor. Em nome de Jesus.